Amém? Paz e graça, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para darmos início a mais um culto público, culto divino, para a glória de Deus. Queremos, junto com todos, iniciarmos lendo a palavra de Deus, um texto que se encontra em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ler dos versos 19 até o verso 25. Acompanhe conosco na sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, os versos 19 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Nós glorificamos ao Senhor pela sua palavra, e agora eu convido a todos a, junto conosco, fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós queremos te louvar e te adorar, Senhor. Queremos glorificar o teu nome, ó Pai, pela tua rica misericórdia para conosco, e nos permitir, Senhor Deus, estarmos aqui, para assim, Senhor, te louvar, te adorar, para assim, Deus, te ouvir através da tua palavra. Nós glorificamos o teu nome, ó Senhor, por permitir a nós que estamos aqui, como a todos quantos nos ouvem, ó Deus, que em meio, ó Senhor, à crise mundial em que estamos vivendo, mas a tua palavra é levada, Senhor Deus, aos corações. A tua palavra, Senhor Deus, ela é levada aos lares, através das mídias sociais, através da internet, Senhor Deus, mas a tua palavra, ela vai aos corações. Ó Senhor Deus, queremos te louvar e te agradecer por nos permitir isso, Senhor, pois independente, Senhor Deus, do que estejamos passando, não estamos privados de tua palavra, Senhor, e não estamos privados de te adorar, Senhor, te glorificar. Nós louvamos a ti, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, e assim te apresentamos nossas vidas, como cada uma das pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor. Te pedimos por cada pessoa, por cada família, por cada lar, Senhor, e que assim, Deus, o teu povo seja edificado, que o teu povo a cada dia possa estar mais firmado em ti, firmado na tua santa palavra, Senhor. Que a cada dia, Senhor Deus, aumente a nossa esperança em ti, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E assim também, Deus, que a tua palavra, ela entre nos corações daqueles que ainda não te conhecem, e que assim, Deus, as barreiras sejam quebradas, que as escamas de seus olhos sejam retiradas, Senhor, e que essas pessoas possam ter um encontro contigo,
transformadas, Senhor Deus, sejam vivificadas pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Assim, Deus, nós te oramos, assim, Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos nesse momento, meus amados irmãos, louvar ao Senhor com cânticos, com o diácono Fábio. Também quero saudar todos os irmãos que se encontram em suas casas com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento de período de louvor, juntamente com vocês que se encontram em casa, louvar ao Senhor e dizer nessa canção que Ele é digno de glória ao nosso Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também nesse espírito de adoração louvar ao Senhor e dizer nessa canção o estado em que nós se encontrávamos antes. A palavra diz em Efésios que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor Jesus nos resgatou por alto preço. E é exatamente nesse louvor que nós iremos entoar agora, que fala do nosso estado e o que Cristo fez conosco. Vamos louvar com alegria. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando
Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Desde quando estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto dos perigos e do mal. Desde quando estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Desde que Ele estendeu as suas mãos para mim. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho ao diácono Nabil. Amém, meus amados. Vamos nesse momento mais uma vez fazer mais um período de oração. E assim nós convidamos a todos para junto conosco estar louvando, orando ao Senhor, clamando a Ele para que assim logo venhamos estar retornando às nossas atividades normais, né, de culto. Assim que tudo isso for solucionado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Jesus. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. E assim, Senhor, queremos clamar a Ti, Deus, a Tua misericórdia sobre todos nós. Clamar a Ti, Deus, por essa situação, por esse momento em que estamos vivendo. Pedindo assim, Senhor Deus, a Tua graça e misericórdia, Senhor. Pois só em Ti, ó Deus, está a nossa confiança. Só em Ti, Senhor, está o nosso refúgio, o nosso socorro, Deus. Por isso, Senhor, nós buscamos em Ti o socorro para este momento. Por isso, Senhor, nós buscamos em Ti a solução para esses problemas. Ó Deus, não está nas forças humanas, científicas, Senhor, mas está nas Tuas mãos, ó Deus. Pois nada foge do Teu controle, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, Deus, para que tudo, ó Senhor, conforme a Tua vontade, se resolva e assim voltemos às nossas reuniões com o Teu povo, Senhor.
para juntos, reunidos em Teu nome, juntos glorificar a Ti, Te adorar, Senhor. Mesmo que estamos fazendo assim, Deus, nesse momento, mas cada um em seus lares, mas assim desejamos conforme a Tua vontade, Senhor Deus, estarmos juntos outra vez para Te louvar e para Te adorar. Mas, ó Deus, de toda forma, nós sabemos que esse momento não nos afastará de Ti e nem nos afastará, Senhor Deus, como membros da Tua igreja uns dos outros. Pois mesmo que as situações terrenas ou mundanas possam nos dividir, Senhor Deus, por momentos, mas chegará o dia, Senhor, e este dia está breve, este dia está próximo, em que nos encontraremos contigo e para sempre estaremos juntos para glorificar o Teu nome, para Te louvar e para Te adorar, Senhor. E que essa esperança esteja sempre acesa em nossos corações, Senhor. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz e a graça a todos. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui pregando o Evangelho e anunciando a Sua palavra. Gostaríamos de ler o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando Jesus declara essas palavras nos versos 14, especificamente no versículo de número 14, o Senhor, Ele está fazendo referência ao texto de Números capítulo 21, a Números capítulo de número 21, versículo de número 8, quando a Bíblia nos relata um incidente acerca do povo de Israel. O povo de Israel blasfemava contra Deus e contra Moisés. O povo de Israel não temia a mão do Senhor, mas muito pelo contrário, o povo de Israel se tornava ingrato para com todos os milagres, os prodígios e as bênçãos que o Senhor tinha derramado para com aquele povo. E o texto de Números, capítulo de número 21, vai nos falar acerca do incidente das serpentes ardentes do deserto. O povo havia blasfemado contra Deus e contra Moisés, e o Senhor tinha mandado serpentes que saíam de todos os lugares e picavam o povo. E essas serpentes, enquanto iam mordendo o povo, o veneno dessas serpentes era tão poderoso que fazia com que as pessoas viessem a morrer. Muitas pessoas estavam morrendo, e o mesmo povo que blasfemava contra Deus e contra Moisés agora clama a Moisés pedindo para que ele intercedesse a Deus para que o povo tivesse libertação, tivesse alguma cura para com a picada das serpentes ardentes do deserto. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés intercedeu ao Senhor. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar em uma haste e declarar para o povo que todos aqueles que estivessem picados, tivessem sido mordidos pelas serpentes ardentes, poderiam olhar para a serpente de bronze, e ao olharem para a serpente de bronze, essas pessoas seriam curadas do veneno daquelas serpentes ardentes. Jesus, fazendo uma referência ao que aconteceu no deserto, ele diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado, mas não apenas isso, para que todo aquele que cresce no Filho do Homem tivesse a vida eterna. O verso de número 16 é o verso tão conhecido, João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas observações devem ser tratadas nessa passagem. A primeira
é que a serpente é um símbolo que não era bem visto pelos judeus, mas Jesus usa o tipo do que aconteceu no deserto para apontar para aquilo que ele faria no Gólgota, no Monte da Caveira. Uma outra indagação que nós devemos fazer é por que Jesus usa esse exemplo da serpente, ou melhor, por que ele usa o tipo da serpente de bronze que foi erguida no deserto para salvar o povo de Israel, dizendo que da mesma forma que essa serpente foi levantada por Moisés, ele seria levantado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que a Bíblia ela é norteada por vários tipos no Velho Testamento. E estes tipos, eles apontavam para alguma coisa. Por exemplo, Isaac é um tipo de Jesus. Ele foi para morrer sendo entregue pelo seu pai Abraão. Mas da mesma forma que Isaac é um tipo de Jesus, o cordeiro que Abraão ele vê antes de fazer qualquer mal ao seu filho, também é um tipo de Jesus. Por quê? Porque substituiu Isaac naquele momento em que Isaac morreria. Os profetas são tipos de Jesus. Moisés, ele era um tipo de Jesus. Ele profetizou em Deuteronômio que viria um profeta semelhante a ele e que o povo de Israel deveria ouvir esse profeta. A Bíblia no Velho Testamento ela está norteada de muitos tipos que apontavam para Cristo, símbolos que apontavam para o simbolizado, para aquilo que era a verdade conclusiva, final, da qual os símbolos existiam. A serpente ardente no deserto, ela também é um símbolo de Jesus. Na verdade, a serpente ardente não, a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. E como que nós podemos perceber que a serpente levantada por Moisés, aquela serpente de bronze, ela é um tipo de Jesus, ela representa Jesus? Nós podemos ver isto na palavra de Deus através dos equivalentes que existem entre aquela serpente de bronze e o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, perguntamos qual é a semelhança entre a serpente e Cristo, para que o Senhor citasse tal referência. Número 1, a serpente ela era de bronze, ela não era de ouro, nem de prata, mas de bronze. Bronze, em relação ao ouro, em relação à prata, era o pior metal, como também era uma serpente que provavelmente os israelitas rejeitariam. Em Isaías capítulo de número 53, verso 3, diz que Cristo era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus ele veio de Nazaré, uma pequena vila esquecida, não tinha nenhuma relevância Nazaré. E é exatamente por isso que quando Filipe ele leva Jesus ao encontro de Natanael, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré ela não era pomposa, Nazaré não era rica, Nazaré não era vista, e é exatamente de Nazaré, desta pequena vila, que Jesus ele veio. Jesus ele era filho de carpinteiro, nasceu não em um trono, mas uma manjedoura. Nasceu de forma esquecida no que diz respeito a toda a realeza, mas nasceu entre os animais. Da mesma forma que aquela serpente poderia ser rejeitada pelo povo de Israel, da mesma forma que muito perturbador seria para os israelitas ouvirem de Moisés: olha, ali tem uma serpente, olhem para ela e vocês serão salvos. E muitos poderiam dizer: eu não vou olhar para a serpente, porque a serpente ela não poderia apontar para nada da parte do Senhor. Assim vem Jesus, sem aspecto, sem formosura, mas muito pelo contrário, como diz Isaías 53, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Em segundo lugar, o bronze era um metal lustroso, que pode ter sido escolhido para a serpente no deserto para que brilhasse, atraindo os olhos dos israelitas, até dos que estavam bem distantes da serpente que Moisés havia levantado. A palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 45, versículo de número 22, que o brilho da glória de Cristo é grande e atraente,
que induz as almas a olharem para ele. Da mesma forma que aquela serpente, ela chamava a atenção daquele que estava morrendo, a luz de Jesus chama a atenção de todo pecador que está morto e morrendo ao mesmo tempo fisicamente e eternamente para a luz dele. Em João capítulo de número 1, João ele diz que ele veio ao mundo, ele é a luz, e as trevas não resistiram a essa luz. Em terceiro lugar, a serpente de bronze, ela teve a forma de uma serpente, mas não em uma natureza pecaminosa. Os israelitas, meus irmãos, foram picados por serpentes. E Moisés levanta uma serpente semelhante àquelas serpentes que picavam os israelitas para salvar aquele povo. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, diz que Cristo ele veio na forma da carne pecadora, ou na forma de carne pecaminosa. Ele veio como homem pecador, mas sem pecado. Jesus, ele veio na forma de um homem igual ao sumo sacerdote da época que Jesus nasceu, igual ao sacerdote da época que Jesus nasceu, igual aos romanos da época de Jesus. Todavia, Cristo ele era maior do que todos eles. Isso me faz lembrar as declarações de Jesus, quando ele diz assim: aqui está quem é maior do que o templo. Quando ele diz assim: olha, os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quando ele diz assim: a rainha de Sabá ouviu da sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Meus irmãos, meus amigos, você que não é crente, que não conhece o Senhor, nunca se esqueça disso. Cristo Jesus, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele veio na semelhança de homem. Talvez a palavra semelhança ela não seja tão apropriada. Ele veio e encarnou homem, era perfeitamente homem, mas ele não era um homem qualquer. Ele era um homem que não pecou. Ele foi e continua sendo um homem que é Deus. Ele foi e continua sendo um homem que se entregou para que o pecador pudesse ter relacionamento com Deus. Quando nós estudamos os dois estados da natureza de Cristo, uma coisa muito importante a gente aprende, é que Deus, como diz Filipenses capítulo de número 2, ele se esvaziou, ele veio, ele encarnou a tal ponto de se relacionar com o homem. O que é isso? Deus teve que encarnar homem, para que o finito pudesse se relacionar com o eterno, sem ser destruído pela eternidade daquele que era eterno e infinito. Jesus, a semelhança da serpente que Moisés levantou, ele salvou e salva, e continua salvando todos aqueles que olham para a luz de Jesus. Que você possa olhar para a luz de Cristo, que você possa enxergar a luz do Senhor. A nossa oração é que o Espírito Santo abra seu coração e você possa ver a luz de Jesus. E meu amigo, minha amiga, a partir do momento que você ver essa luz, ou melhor, esta luz, como disse o escritor C.S. Lewis, essa luz, ela vai fazer cair a cegueira de seus olhos, e você vai ter capacidade de enxergar tudo aquilo que você nunca viu, tudo aquilo que você nunca teve capacidade de discernir. Jesus, a semelhança da serpente, ele era igual, ou semelhante, melhor dizendo, ou semelhante aos homens, mas ele não era igual a todos os homens. Ele era maior do que Salomão, ele era maior do que o templo, ele era maior do que Jonas, ele era e continua sendo maior do que tudo. Em quarto lugar, outra semelhança era que a serpente de bronze, ela era apenas uma, embora as serpentes ardentes que Deus tinha enviado eram muitas. Isso nos ensina que o Senhor enviou muitas pessoas para punir o povo de Israel e para falar da sua ira. Deus enviou Isaías, Deus enviou
Ezequiel, Deus enviou Eliseu, Deus enviou Elias, Deus enviou Daniel, Deus enviou vários e vários profetas que por muitas vezes apontaram diante de reis e disseram que a ira de Deus se manifestava sobre eles. Deus levantou muitos e muitos que vieram para declarar o peso da ira de Deus sobre toda a humanidade. Jesus, a semelhança das serpentes, todavia, Jesus, juntamente com a serpente levantada por Moisés no deserto, ele era apenas um. Mesmo Deus tendo enviado muitos, e até hoje, mesmo o Senhor levantando muitos homens e muitas mulheres, nós não podemos nos esquecer de algo: só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador não é Elias, não é Eliseu, não é Paulo, não é Pedro. Esse mediador não é Agostinho, não é Spurgeon, não é Calvino. Esse mediador é Jesus Cristo de Nazaré, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Essa passagem nos ensina que a unidade daquela serpente levantada por Moisés aponta para a unidade, como também para a unificação de Jesus na cruz do Calvário. É apenas Jesus que pode salvar o homem dos seus pecados. E esse homem agora, através da luz de Jesus, através do brilho de Jesus, através da unidade de Jesus, ele é o único caminho, a única vida, a única verdade. Através apenas da pessoa de Jesus, esse homem ele pode ser salvo dos seus pecados, ele pode ser salvo da condenação eterna que vem para com ele ou contra ele, e pode voltar a ter um relacionamento com Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas para quê, Senhor? Para que todo aquele que crê no Filho do Homem tenha a vida eterna. Eu pergunto para você que nos assiste nessa noite: você quer a vida eterna, meu irmão? Meu querido amigo, minha querida amiga, você quer a vida eterna? O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Jesus apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como que você está se comportando em relação à vida depois desta vida? Como que você está se comportando em relação ao viver em Cristo depois da sua existência nessa terra? Se você ao assistir-nos nesse momento diz: eu não quero a vida eterna, isso não é para você, você pode desligar essa live agora, você pode desligar seu smartphone e não assistir mais. Isso não é para você. Isso só é aplicável àqueles que vão ter os seus corações extremamente esmiuçados pela palavra de Deus. Aqueles que verdadeiramente reconhecem que são pecadores e que sem Deus estão perdidos, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse perecimento, essa morte do versículo de número 15, não está relacionada à morte física, mas à morte eterna. Para aquele que nele crê, não morra eternamente. Enxertação minha no texto. Mas tenha a vida eterna. E como que essa pessoa terá a vida eterna? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e aqui eu vou fazer algumas colocações. Deus amou o mundo de tal maneira que levantou o seu Filho, a semelhança da serpente do deserto. Deus amou o mundo de tal maneira que pregou seu Filho em uma cruz, levantando ele. Deus amou o mundo de tal maneira que, levantando o seu Filho para receber o pecado desse mundo que creria nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, por meio do Filho, fosse salvo. Você pode ter muitas influências. Você pode ser influenciado pelo islamismo, você pode ser influenciado pelo espiritismo, você pode ser influenciado por filosofias orientais, você pode ser influenciado por muitas filosofias,
Mas não se esqueça disso que você está ouvindo, disto que talvez você já ouviu várias vezes e que vai ouvir outra vez mais. Somente em Jesus você pode ser salvo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você quer a vida eterna? Quer ser salvo dos seus pecados? Quer realmente ter satisfação na vida? Quer realmente encontrar sentido, o sentido da vida? Somente em Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus, ele disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Talvez você está vivendo uma mentira. Somente a verdade de Jesus, a verdade que é Jesus, o Evangelho de Jesus e o Evangelho que é o próprio Deus, somente esta verdade vai fazer você se libertar dessa mentira. Talvez você está como alguém que não tem direção. Talvez você está como alguém perdido que não sabe qual direção tomar. Somente Cristo, que é o caminho, vai lhe dar a verdadeira direção, ou melhor, apontará para Ele, que é a direção que nós devemos tomar. Conforme diz Efésios capítulo de número 2, se você não tem o Senhor, você está morto. Você é um morto espiritual, um morto andante. Você é um morto que anda. Talvez você diga, mas pastor, eu falo, eu respiro, sim, fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Morto. Somente Jesus, que é a vida de Deus, é nele que você encontrará a verdadeira vida. Os seus pecados têm escravizado você, mas é conhecendo a verdade que é Cristo que você será liberto da escravidão do pecado. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra ela seja aplicada ao teu coração e que você, através dessa palavra, receba a visita do Espírito Santo, convencendo que você é pecador, mas também convencendo você de que em Jesus você receberá perdão. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que possamos receber da sua graça e do seu favor. Vamos ouvir o diácono Fábio orando por cada um de vocês que ouviram essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvamos ao Senhor Jesus pela maravilhosa palavra. E desta feita vamos orar por nós, vamos orar pela nossa igreja, por cada ouvinte que ouviu a ministração, e que essa palavra ela aplique os nossos corações e edifique a cada um de nós a se fortalecer mais e mais no Evangelho, assim como Paulo disse que os dias são maus, vivemos em tempos difíceis, mas nós temos o nosso Salvador, Senhor Jesus, o Criador dos céus e a terra, e assim conforme nós temos Ele em nossas vidas, que nos dá a graciosidade da sua palavra e do seu maravilhoso poder de graça em nossas vidas. Então, quero convidar vocês que se encontram nesse momento, vamos orar juntamente conosco aqui, para que Deus fortaleça-nos a cada dia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e já te agradecer por todos os seus feitos, pela tua palavra, Senhor Jesus. Queremos te agradecer pelo Senhor Jesus representado pela serpente, em qual foi levantada, e que todo homem assim que no Senhor crê será salvo. Nós o louvamos, ó Deus, por cada um dos teus filhos que ouviram a ministração, que esta palavra toque os nossos corações, animando, dando fortalecimento espiritual, edificando a tua igreja, ó Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Queremos te pedir graça, Senhor Jesus, nesse meio qual nós vivemos, nesse mundo, o que nós estamos atravessando nos últimos dias, mas o Senhor mesmo nos alertou muito lá atrás, quando disse que no mundo teríamos aflições, quando também foi dito que muitas coisas sobreviriam, terremotos, fomes, pestes, pragas, tudo aquilo, Senhor Jesus, que atribui os teus sinais, antecedem a vinda do Senhor.
nós queremos te pedir graça, Senhor Jesus, por nós como cristãos, a continuarmos firmes, ó Deus, perseverantes, porque sabemos o grau da dificuldade que nós atravessamos e que iremos atravessar até o dia da tua vinda, mas sabemos que no Senhor Jesus, que é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações, que é no Senhor Jesus que estamos edificados como rocha, que é no Senhor Jesus que nós temos, ó Senhor, o poder aquisitivo que vem da tua parte, e por meio da tua graça se mantemos de pé. Nós te pedimos graça, Senhor Jesus, por cada um de nós, por cada um dos teus filhos que estão em suas casas nesse momento, que a tua palavra, Senhor Jesus, penetre no mais profundo coração, e por aqueles que ainda não se converteram ao Evangelho, por aqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça, mas que ouviram a ministração da tua palavra, por aqueles que assistiram, ó Deus, nós queremos que tua graça chegue a cada lar, a cada família representada, e que o poder do teu Evangelho os convença, o homem do pecado e da justiça. Que tua palavra os fortaleça, Senhor Jesus, e nós, como cristãos, continuemos a nos edificar por meio dela. Que seja, Senhor Jesus, como a coisa mais essencial que o homem pode ter é a tua palavra, e continuemos a meditar, pois assim como a tua palavra nos diz que devemos meditar dia e noite, segundo o salmista falou, a meditarmos na tua palavra. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor também vai à busca daqueles que estão enfermos, não só espiritual, mas fisicamente, porque sabemos que tem muitos e muitos familiares que se encontram hospitalizados, ou doentes, ou em suas casas também adoentados. Que também o teu poder alcance e traz uma cura divina da tua parte na vida de cada um dos teus filhos. É assim, Deus, que nós, como igreja, te agradecemos e já oramos pela tua maravilhosa graça. Que o Senhor nos edifique dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor nos permitiu cantar, orar e pregar nesse momento. Nosso desejo é que você possa ter sido ricamente abençoado por tudo aquilo que você ouviu. E que uma vez não sabendo quem é Jesus, possa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para a salvação de sua alma. Os nossos votos é que haja um mover do Santo Espírito na vida de cada uma das pessoas. E como nós acreditamos que o Evangelho ele não está preso e nem é limitado por nada, nós sabemos que mesmo a nossa congregação, o nosso ambiente de culto, estando com as suas portas cerradas, nós sabemos que o Espírito Santo ele continua agindo, e que ele continua falando, e que o Senhor continua salvando. E cremos que muitas pessoas serão alcançadas pelo proclamar do Evangelho nesses dias que nós estamos a anunciar a palavra através das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe poderosamente no nome de Jesus. Desta feita vamos fazer uma oração final com o diácono Abílio, encerrando esse momento tão importante, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu, que o Senhor nos permitiu, Pai. E assim, Deus, como foi dito, Senhor, que a Tua palavra entre nos corações daqueles que não Te conhecem, Senhor, que eles se arrependam dos seus pecados e reconheçam que só Tu é o nosso único e suficiente Salvador, e só em Jesus Cristo existe salvação para nós, para o homem. Ó Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos a Ti por essa noite, Senhor, que nos dê uma noite em paz, tranquila, Senhor, e uma semana, Deus, na Tua presença, Senhor. Pois independente do que aconteça essa semana, queremos estar na Tua presença, Deus. Assim, Senhor, te pedimos ser conosco sempre, Pai. E que o Espírito Santo nos direcione a fazer a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos a Ti e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.